Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Com este brado de paz e saúde espiritual, começa agora pela Boa Vontade TV, mais um programa Viver é Melhor, levando até você saúde, qualidade de vida com espiritualidade ecumênica, porque assim, dessa maneira, a gente mantém o corpo e a mente sãos. Bom, o programa de hoje fala sobre medicina do trabalho, medicina ocupacional. Você já ouviu falar sobre este assunto? Você sabe o que é isso? Bom, então você vai descobrir no programa de hoje. Medicina do trabalho ou medicina ocupacional é uma especialidade médica que atua na promoção e na preservação da saúde do trabalhador. O médico do trabalho avalia a capacidade do candidato a determinado trabalho e realiza reavaliações periódicas de sua saúde, dando ênfase aos riscos ocupacionais que esse trabalhador está exposto. Pois é, saúde do trabalho. Você pensa que saúde está relacionada só ao seu cotidiano pessoal? Não, no dia a dia, na correria, a gente também precisa ter saúde e precisa entender bem como tudo isso funciona. Para falar sobre este tema, o programa Viver é Melhor de hoje recebe o Dr. Ari Todaro. Um prazer recebê-lo aqui na Boa Vontade TV no programa Viver é Melhor. Prazer é meu, agradeço a oportunidade de poder estar esclarecendo, poder tocar num assunto tão importante, né, e moderno nos dias de hoje. Bom, e antes de falar sobre este tema, convidamos você a uma reflexão, a buscar interiorizar-se, porque o programa Viver é Melhor fala sobre isso, sobre vivermos bem. E viver bem é a gente ter saúde material e espiritual. Hoje queremos convidar você a abrir o livro Como Vencer o Sofrimento, livro de autoria do escritor Paiva Neto, na versão Pocket, página 84. E ali nós vamos encontrar um pensamento muito importante. Antes da gente ler este pensamento e trazer essa reflexão, eu queria que você prestasse atenção nessa história da Laura Daniela de Carapicuíba, São Paulo. Quando eu fiquei sabendo da doença que a Sabrina, essa minha filha que hoje tem 9 anos, né, tinha nos olhinhos, catarata congênita seguida de cristalino mal formado, né? E no ano de 2010, quando eu passei no Hospital São Paulo com o médico, feito toda a bateria de exames, foi detectado que no olhinho direito dela não tinha nada de visão, né? E no olhinho esquerdo, muito pouco, cerca de 40% de visão. E o que aconteceu depois? Você vai acompanhar no programa de hoje. Bom, a gente já está aqui com o livro Como Vencer o Sofrimento, versão Pocket, livro de autoria do escritor Paiva Neto, que você pode ter aí na sua casa também, viu? Basta ligar 0300 10 07 940, 0300 10 07 940, é o telefone do Clube Cultura de Paz, porque assim você pode ter aí, receber na sua casa, presentear a quem você ama. Lembrando, né, gente, faz tão bem a gente ter boas literaturas, né, poder conhecer e ler coisas que agregam valores para a nossa vida. Este é um excelente presente, viu? Para você e para quem você gosta, para quem você ama. Então não perca essa oportunidade, 0300 10 07 940. Bom, aqui na página 82 nós vamos encontrar este pensamento. Sorte e azar são ilusões. Nós é que construímos o nosso destino. Por isso, cultivemos bons pensamentos, o primeiro passo para torná-los realidade. E essa é uma verdade mesmo, não é? Porque quando a gente começa a pensar em coisas ruins, a ter pensamentos de doença, pensamentos de derrota, pensamentos de sofrimento, o que acontece com a nossa vida? Ela passa também a ficar mais difícil de ser levada. Agora, quando a gente cultiva bons pensamentos, a gente passa a se sentir até mais leve. A gente olha para as coisas da vida e observa, sim, claro, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos sofrimentos, a gente tem as nossas angústias, mas é possível vencê-los. Por quê? Porque temos a determinação,
Porque se a gente tiver que escolher a sorte ou o azar, com toda certeza vamos escolher o quê? A sorte, para que ela se aproxime. Então, cultivemos bons pensamentos. Bom, medicina do trabalho é o assunto do programa de hoje. Para falar sobre este assunto, a gente já apresentou aqui o Dr. Ari, que conversa com a gente no programa Viver é Melhor de hoje, e nós queremos também convidar você a participar do programa Viver é Melhor. O telefone é o 0310 07 940, ou você pode mandar um e-mail, viveremelhor@boavontade.com. Vamos trazer agora uma enquete com o povo falando o que entende, o que sabe sobre medicina do trabalho. A medicina do trabalho cuida da saúde do trabalhador. Isso que eu entendo por medicina do trabalho. Não. Bom, doutora Ari, a gente vê que muitas pessoas acabam não sabendo o que é a medicina do trabalho ou medicina ocupacional. Eu queria que o senhor falasse, então, um pouco sobre este tema. Ok. Bom, Lilian, a medicina do trabalho, na verdade, ela já tem mais de 600 anos de idade. Na Idade Média, por volta de 1400, um médico italiano de nome Ramazzini foi o primeiro profissional a se aperceber que algumas atividades que se faziam na época geravam algumas doenças. Então, por exemplo, na época se faziam bacias com cobre. Então, o indivíduo que lidava com o material, ele inalava alguns poluentes que traziam algumas doenças próprias dessa exposição. Da mesma forma, outras atividades que os escribas da época, que eram muito limitados, a escrita na época era restrita, então poucas pessoas dominavam esta arte. Eles passavam o dia, a semana, os meses, a vida transcrevendo livros. Eles adquiriam tendinite, que hoje a gente conhece. Na época, essa doença já existia, e da forma como ele observou, ele percebeu que as doenças tinham relação com as atividades. Então, ele é considerado o pai da medicina do trabalho. A medicina do trabalho teve um grande impulso na Revolução Industrial, na Inglaterra. Nós estamos falando mais ou menos de 1700 a 1800, onde a Inglaterra cresceu, as empresas apareceram, a Inglaterra expandiu o seu comércio, povoou o resto do mundo, e naquela época os primeiros atos do governo para proteger os trabalhadores com relação à prevenção, com relação aos acidentes, surgiram. E hoje em dia, nós estamos num país que é um país emergente, é um país que vem crescendo. Hoje em dia, no país, a gente consegue notar algum progresso com relação a o que é a medicina do trabalho, qual é a consciência que as pessoas têm em relação à medicina do trabalho, mas, honestamente, tem muita gente que, apesar de trabalhador, desconhece o que ela pode trazer de benefício, mesmo estando atuando numa empresa. E aí a necessidade, então, da gente também falar sobre a importância justamente disso, da medicina do trabalho para a empresa e para o trabalhador. Exato. O médico do trabalho, ele pode ter uma relação direta com a empresa, porque ele pode ser contratado por ela. E ele pode ter uma relação indireta, porque ele pode prestar serviço, uma consultoria a outras empresas. Tudo isso vai depender do número de funcionários e o grau de risco e o interesse propriamente da empresa em querer contar com um serviço médico. De forma que, tanto o médico que está presente no dia a dia da empresa, como o consultor, ele é o meio termo entre entender quais são os riscos que o funcionário está sujeito, propor para a empresa as medidas necessárias para minimizar ou atenuar, eliminar os riscos e cuidar da prevenção da saúde dos seus funcionários. Tá certo. E aí, como que essa saúde ela vai interferir no desempenho do profissional? Isso também é uma coisa importante a gente pensar, né, doutor? Pois é. E tendo que ninguém que não esteja saudável consegue desempenhar uma atividade a contento, não é? O trabalhador, se adoentado, ele pode estar incapacitado a desempenhar algumas tarefas. Muitas das doenças são possíveis de serem tratadas com a pessoa trabalhando. Vou dar um exemplo simples: uma hipertensão, uma gastrite, até mesmo um problema ortopédico. Porém, se houver um agravamento dessa condição, ele vai perder o que se chama de capacidade de trabalho. E aí isso vai interferir na produtividade e, eventualmente, no afastamento dele, prejuízo próprio e para a empresa.
Tá certo. Saúde no trabalho é o tema do programa Viver é Melhor de hoje. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta.